Esse é um daqueles vídeos que eu vou gravar e que eu mesma vou ter que ouvir. Dizendo em outras palavras, eu tô gravando esse vídeo pra mim e tô compartilhando com vocês. Tava vindo pra cá hoje, dirigindo e pensando sobre os vídeos que eu iria gravar, sobre os temas e sobre como as coisas vão acontecendo na vida. E uma das questões que eu vim pensando é sobre as coisas não darem certo. Quando tudo parece travar, paralisar, e você faz, as coisas não saem do lugar. E o quanto as coisas não darem certo não significa que a gente tem que ser triste, ou que tem que sofrer, ou que tem que estar mal por causa disso. E esse vídeo é sobre isso, e a proposta aqui é enxergar de um jeito diferente, praticar isso de um jeito diferente, e me incluo nessa. Esse é um vídeo que eu provavelmente vou ter que assistir. Então já aproveita, deixa o seu joinha, se ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E vamos lá, todo mundo passa por momentos na vida em que as coisas não dão certo. Eu passo, você passa, todos que vieram antes de você já passaram, todos que virão depois vão passar. A vida não é aquele eterno, sim, nossa, tudo que você sempre desejou e sonhou vai acontecer. Tanto pelo contrário, a vida é aquela coisa assim, né? Quando se fala em equilíbrio na vida, nunca é um equilíbrio estático, é sempre um equilíbrio dinâmico. E muitas vezes, nesses altos e baixos da vida, a gente tende a se cobrar muito mais do que dar conta, a se sentir mal quando não consegue concretizar, finalizar, realizar ou ter sucesso em alguma coisa, em algum projeto, em algo que você se propôs a fazer em algum momento. Só que, se a gente realmente tivesse essa consciência de que são altos e baixos, e tanto os altos quanto os baixos vão passar, e a gente se mantivesse com essa lembrança, passar pelos baixos seria menos desastroso, talvez. Agora imagina, aquele momento da vida em que você faz, constrói, vai, acontece, não sei o que, as coisas estão caminhando e legal, chegou num platôzinho, tá no alto. De repente, tudo vai lá para baixo. Por quê? Porque alguma coisa mudou. Internamente, externamente, N variáveis. A vida acontecendo. E, naquele momento lá embaixo, ter que lidar com as situações. Ter que reconstruir, refazer, reorganizar as forças para o próximo passo. Só que você pode fazer isso a partir de um espaço de dor, de sofrimento, de estou no fundo do poço e vou me agarrar ao fundo do poço. Ou você pode fazer isso a partir de um espaço de beleza, reconheço. Tô aqui no fundo do poço e vou lidar com isso de alguma forma. Só que aí vem as pegadinhas da mente, de um condicionamento mental, de uma repetição de padrão, de uma culpa. Vê se você já viveu algum momento da vida em que você se identificou com isso. As coisas estão dando errado, tá tudo travado, tá um momento difícil, mas que não necessariamente é uma dor, é apenas um momento difícil. Só que, por estar neste momento difícil, por não ter os resultados que gostaria, qualquer movimento aí que não te dê o resultado esperado, que não te tire do fundo do poço, mas que traga um tanto de alívio, de bem-estar, de alegria, isso traz até uma certa culpa. Aquele momento em que nada tá dando certo, só que, de repente, eu poderia fazer algo no meu dia a dia para me sentir bem, para me sentir melhor. Só que como a vida não tá dando certo, e aí, claro, dentro do julgamento daquela pessoa, dentro do padrão daquela pessoa, ou, muitas vezes, dentro do parâmetro do julgamento da sociedade, das pessoas ao redor. Quando tem alguém dizendo, tua vida não tá dando certo, e aí você acredita naquilo e se encolhe. Por quê? Porque se não tá dando certo, se eu não conseguir fazer esse caminho lá para o alto, então eu não tenho direito de estar bem aqui. A gente construiu um padrão de ter que olhar lá para frente, imaginando aquela vidinha perfeita que se vê nas redes sociais, a vidinha perfeita que é sempre do outro, porque nunca é a minha, aquela vidinha perfeita de comparar, sendo que a gente está comparando uma vida real, que cada um vive, com uma vidinha que foi devidamente selecionada em partes, em imagens, em fotos, em vídeos, em narrativas construídas para mostrar para o outro como a vida é maravilhosa. Só que essa vida maravilhosa, ela não é maravilhosa 24/7.
Ela é maravilhosa naquele recorte. Como será que é por trás do recorte? E muitas vezes, na nossa vidinha do dia a dia, por trás dos nossos próprios recortes, vem aquela sensação de se eu não tô naquele lugar que eu imaginei que seria o ideal, então eu não tenho direito de estar feliz. Eu só posso estar feliz quando eu chegar lá. Ou então eu não tenho direito de me divertir. Porque eu vi o pessoal do investimento falando que se eu não tenho reserva de emergência, então não devia estar gastando com lazer. Porque eu vi a galera motivacional falando que tem que ir lá e fazer e trabalhar enquanto eles dormem. Porque eu vi as pessoas que atingiram um certo destaque dizendo que é todo mundo muito medíocre, que você tem que fazer acima da média. Tá, só que ninguém de todo esse pessoal que te mostra como a vida deve ser, ninguém incluiu aí quem você é. O que você está passando, o que você está vivendo? Qual é a tua variável, qual é o teu momento? Quais as tuas dores? O que te faz feliz hoje? E também não incluiu este raio dessa culpa que todo mundo sente em algum nível, de que se eu ainda não tenho o resultado socialmente esperado, então eu não posso estar feliz, então eu não posso curtir a vida, então eu não posso aproveitar o momento. Ou então, quem aproveita o momento, muitas vezes indo para o extremo disso e curtindo o momento só para esquecer aquilo que não tá bom. Dizendo que tá curtindo o momento, mas que no fundo não tá curtindo nada. Tá só esquecendo que a vida dos bastidores não é legal e que precisa, de alguma forma, amortecer toda essa sensação e se esquecer na sexta-noite no sábado para sobreviver de novo a mais uma semana. Eu falo muito aqui sobre ter experiências que nutrem, sobre buscar por estes momentos de lazer, de ócio, de diversão, que sejam nutritivos e não destrutivos, que não vão te deixar numa ressaca, seja física ou moral, no dia seguinte, que pelo contrário, no dia seguinte vai trazer aquela, nossa, que gostoso, me nutri daquilo e agora eu tenho mais força. Só que se você tá num momento em que os resultados não estão bons, em que você tá se sentindo sem força, em que por acaso está lá no fundo do poço, olhando para onde devia estar, ou que julgou que devia estar, e onde você realmente está, e essa realidade está num conflito muito grande, porque às vezes você nem sabe como é que sai daí, só que, apesar disso, você vai precisar de força. E você só vai ter força para sair daí se você se nutrir também de momentos bons. Quando a culpa te congela nesse lugar aqui embaixo, quando a culpa te prende nesse limbo de que eu não posso fazer, eu não posso ter lazer, eu não posso ter diversão, eu tenho que estar mal porque a minha vida tá uma porcaria, você só tá construindo mais da vida porcaria. A partir do momento que você se libera pra, apesar da vida tá uma porcaria, eu vou me sentir bem, eu vou fazer algo primeiro por mim, para eu me sentir bem, para eu começar a fazer as minhas coisas, para eu ter força para sair desse lugar. Você não começa por aí, você não sai. Então, o que você vem se negando a fazer por você que te permitiria ter força para dar o próximo passo? E que você tá se julgando, se condenando, dizendo que não, eu não podia estar aproveitando, eu não podia estar curtindo, eu não podia estar me divertindo, eu não podia estar vivendo, eu não podia, porque eu tenho que resolver essa porcaria só olhando pro raio da porcaria. E por que eu disse que eu tô gravando esse vídeo pra mim e compartilhando com vocês? Porque, sim, muitas vezes eu sou aquela mula empacada olhando para um problema e tentando resolver o problema a partir da perspectiva do problema. Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo falando sobre isso, mesmo compartilhando um monte de coisas aqui com vocês, tem alguns problemas na vida que eu continuo olhando e falando, deixa eu entender esse problema e ver como é que eu lido com ele. Só que a gente nunca resolve um problema na mesma esfera do problema. A gente precisa dar um passinho além. E é nesse passo além, sabe, vou dar um exemplo bem meu, assim. Às vezes eu tô com um monte de projetos e eu quero dar conta de tudo. E eu não dou conta de tudo, obviamente. Minha capacidade de produzir e criar ideias e projetos é muito maior do que braços para executar, realmente.
Aí eu começo a me cobrar, que eu tinha que ter terminado, fazer e não sei o que, e entro nesse ciclo de autocobrança, de ter que realizar e ter que fazer. E chega alguns momentos em que eu poderia estar aproveitando e fazer outra coisa, ou alguém que chama para fazer alguma coisa, e eu fico divididíssima, e aí, de repente não vou porque eu tenho que terminar de fazer, entregar uma coisa que eu nem tô conseguindo fazer. Mas eu fico me cobrando, mentindo para mim, dizendo que se eu não, sei lá, for num encontro com um grupo de pessoas, se eu não participar de uma vivência, se eu não fizer uma outra coisa X que tem ali naquele momento, eu vou ter mais tempo para me dedicar aos meus projetos. Só que isso é mentira. Por quê? Porque se eu tô sem energia, ir na vivência, ir num encontro, falar com outras pessoas, vai me trazer muito mais energia para realizar o que eu preciso realizar. E se eu fico aqui só olhando porque eu não estou realizando, o máximo que vai acontecer é eu continuar olhando. Só que sim, às vezes eu me pego neste padrão. Eu me pego repetindo isso. E aí eu tenho que me lembrar, opa, tá tudo bem eu ir ali. E às vezes eu vou lá e me sinto culpada por isso. E aí eu tenho que me lembrar de novo, opa, se eu não me nutro, se eu não aproveito esse momento, se eu não tenho este movimento externo, além dos meus próprios problemas, das minhas próprias questões, eu não consigo ter força para resolver isso daqui. E eu ainda tenho que me lembrar disso, porque sim, é um padrão muito forte e é algo que eu repeti por muito tempo. E para mudar um padrão, a gente tem que ir construindo tudo isso para o outro lado. Então, por mais que eu fale aqui de experiências, existem momentos na vida que eu travo as minhas experiências para tentar resolver problemas que eu não vou conseguir resolver e que eu tenho que acordar e me lembrar disso e voltar para as experiências. É uma pegadinha da mente. Por isso que a gente tem que sempre que vigiar. Onde é que está o padrão de pensamento? Como é que está essa mente? O que eu estou acreditando nesse momento? A história que eu estou me contando é realmente verdadeira para mim? Eu realmente acredito nisso? Ou só estou me contando uma história para justificar o que eu estou fazendo e continuar fazendo a mesma coisa no mesmo padrão, sem me questionar? Quais são as histórias que você está se contando? Que tem que ser assim porque você aprendeu que é assim, porque alguém te disse que era assim, porque vai ter julgamento se não for assim. Só que lá no fundo você sabe que essa história não funciona para você. Não é o teu jeito de funcionar e de atuar no mundo, mas você está repetindo o padrão porque, essa é a história certa, né? É assim que é. E você está mentindo para você, achando que vai conseguir resultado de um espaço que você não vai conseguir. Porque esse não é teu espaço de realização. Teu espaço de realização é outro, é diferente. E ele só existe, só vai fazer sentido, só vai conectar e só vai ter resultado se vier de dentro de você. Não adianta eu te falar aqui que tipo de experiência você precisa viver para ter mais resultado, porque o tipo, a qualidade da experiência é individual para cada um. Não adianta eu falar aqui qual que é a tua rotina de meditação, estudo e treino que você tem que fazer, porque isso é teu. Você tem que movimentar o corpo, você tem que se aperfeiçoar, você tem que cuidar de você, você tem que ter um tempo para você, você tem que olhar seus pensamentos. Como você vai fazer isso? Como funciona para você? Até porque se alguém de fora te disser, você tem que fazer assim, o máximo que vai criar aí é mais uma obrigação e mais uma sensação de fracasso, porque você não vai dar conta de fazer do jeito do outro, você só dá conta de fazer do seu jeito. E é por isso que o convite deste vídeo é olhar para aquele lugar que tá tudo travado, que não tá dando certo, que as coisas não estão caminhando, e entender ali o que você está repetindo como padrão, muitas vezes dos outros, que não funciona para você, que não é o seu jeito de agir no mundo, mas que você está tentando se encaixar. E quanta culpa você está carregando que te impede de ser feliz, de aproveitar, de se dar esta folga, esse respiro, essa experiência, essa vivência que iria te ajudar a sair dali. A gente foi programado para achar que numa situação que está ruim, a gente tem que estar tão ruim quanto, ou pior ainda do que a própria situação. Que isso é coerente. Agora, se você sente culpa por se sentir bem num momento que não está nada legal, essa culpa precisa ser olhada, precisa ser reconhecida, para que você se permita, se autorize a estar bem num momento ruim
E é justamente essa sensação de estar bem que vai te levar para um outro espaço, para um outro momento, para uma outra realidade diferente da que você está vivendo hoje. Me diz, esse vídeo fez sentido para você? Qual que é o teu momento aí? Comenta aqui comigo, vamos compartilhar, vamos construir um pouco mais sobre isso. E eu sigo daqui também, olhando e vigiando para os lugares em que eu ainda estou repetindo o padrão, de querer fazer muito mais do que me dar um tempo, um respiro para fazer esse caminhozinho aqui, ó, em que eu estou com mais força, e aí sim eu faço o que precisa ser feito, porque quando você tem mais força é muito mais fácil de fazer o que precisa ser feito. Mas é um exercício constante de autoconsciência. Vamos conversar sobre isso? Me diz como é que chegou esse vídeo para você, como é que você percebeu, se percebeu em relação ao que eu falei, a gente vai conversando sobre esse assunto. E aqui embaixo tem as minhas outras redes sociais, contato para atendimento, constelação, atendimento individual, e a gente se vê em breve.